tá bom? Cecília Cissa? Como é que é? Cecília? Isso. Vou te achar aqui. Tá bem, vamos lá. Comecei aqui, agora vamos ver se ele começa lá. Será que já está ao vivo? Não, né? Ele demora um pouquinho, mas vai. Geralmente quando você começa, tá ali, já começou. Isso. Aqui já está aparecendo para mim que está com 50 segundos, quase um minuto. Acho que ele demora um pouquinho para chegar lá no Facebook, né? Mas bora lá. É um grande prazer hoje de falar com a nossa deputada Beatriz Cerqueira, uma mulher de muita garra, muita coragem. E eu agradeço, viu, Bia, pela oportunidade da gente estar podendo bater esse papo aqui. Eu de Poços, você aí de BH, falando com o meu povo aqui de Poços, que também te quer muito bem, principalmente as mulheres, os professores, os militantes. E eu agradeço em nome do Partido dos Trabalhadores por essa oportunidade de estar podendo falar com você aqui nessa sexta-feira. Bem-vinda. Ô, Cícera, eu que agradeço a gentileza da oportunidade desse debate, né? Eu coloquei aqui nas redes, conversa de sexta-feira. Vou encontrar com três pessoas, na verdade, muito legais. Eu começo com a Cissa, com você agora, direto aí de Poços de Caldas, e mais tarde eu vou encontrar com o deputado federal Padre João e com o professor José Luiz Rodrigues, de Betim. Então, vai ser uma sexta-feira de conversas, e eu que agradeço a gentileza, saudades daí de Poços, saudade da gente fazer as nossas atividades, nossas reuniões, nosso debate. Foi uma honra, né? Nós nos conhecemos em 2018, né? Numa atividade, se não me engano, do Quem Luta Educa, ou da Frente Brasil Popular, debatendo um pouco o momento que nós vivíamos, né? Tivemos a oportunidade de, em alguns lugares de Minas, caminharmos juntas como candidatas, foi candidata a deputada federal, então a dobrada de duas mulheres, acho que é muito significativo. E continuamos, eu acho que o importante é a gente, depois de um processo eleitoral, continuar fazendo as dobradas de luta, né, que o momento exige. Então, quero agradecer a gentileza do convite, deixar um forte abraço a todos de Poços de Caldas que já nos acompanham, aí nos colocando à disposição para a nossa conversa, para o nosso debate. Que bom. Nós que agradecemos. Bia, nós estamos vivendo um momento assim muito complicado, né? Desde a eleição do presidente Bolsonaro, a gente vem sofrendo muito ataques, né? Nós, mulheres, bem antes da eleição dele, né? Acho que com o golpe que a presidenta Dilma sofreu, né? Um golpe misógino, machista, nós viemos sofrendo e a gente já acompanhava daquele momento as propostas deles do presidente Bolsonaro, né, que não é meu presidente, já eram dessa maneira, né, de agressão, né, de corte de investimentos. E nós estamos passando por esse momento, né, dessa pandemia, com uma irresponsabilidade, né, de muitos governantes, né, de não assumirem a responsabilidade de acolhimento às famílias, né, de auxílio emergencial, de propostas, de planos, de ajuda, né, em relação a essas famílias. Queria entender um pouquinho, né, que o governo de Minas, que a gente também faz uma grande oposição, e eu acho que é importante lembrar que é uma posição inteligente e responsável, lutando pelo direito das famílias e dos cidadãos do estado de Minas Gerais, e é uma oposição propositiva, que eu vejo assim o seu papel enquanto deputada, né, buscando alguns projetos e algumas propostas na defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, primeiro sobre esse governo, né, esse desgoverno federal e estadual, e também a gente depois entrar no assunto das aulas remotas, né, que a gente sabe da nossa dificuldade e da desigualdade, né? E também da luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, da educação, nesse momento
com tanta desigualdade social, né? E esses professores ali, eu também digo que estão na linha de frente, né? Que estão ali tentando aprender e aprendendo e buscando ajudar nessas tarefas escolares, mas também sendo um Twitter, um Facebook, essas redes sociais todas, a gente tem que aprender com a tecnologia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Bem, Cissa, eu acho que eu vou começar pelo final, né? Eu vou começar pelo momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito excepcional, e que, lamentavelmente, como a gente está tendo sinais aí muito trocados, tanto mais por parte do governo federal, mas também por parte do governo do Estado, parte da população pode estar minimizando a gravidade do que nós estamos enfrentando. Nós estamos numa pandemia, ou seja, um vírus que atingiu todo o planeta, começou em outros continentes, então nós tivemos a oportunidade de acompanhar o nível de contaminação, né, de agressividade, de letalidade desse vírus, as medidas que poderiam diminuir a sua letalidade. Então, nós tivemos essa oportunidade de aprender com países que viveram situações muito, muito difíceis, né? Que é a pandemia do novo coronavírus, que nós estamos vivendo agora no Brasil, né? Se eu não me engano, o primeiro caso foi em fevereiro, aqui no Brasil, em fevereiro desse ano, e com que rapidez, né, a contaminação acontece. Bem, nós nunca precisamos discutir isolamento social, nós nunca precisamos discutir distanciamento, nós nunca precisamos discutir medidas que hoje se tornaram essenciais se nós queremos preservar a nossa vida e a dos nossos familiares. E também a situação de que o nosso comportamento não tem impacto só na nossa vida, mas na vida da comunidade onde nós estamos inseridos, seja no prédio onde a gente mora, no quarteirão, na família da gente. Então, assim, são coisas muito novas, muito impactantes, e que, portanto, mudam nosso modo de vida, não é? Mudou muito em muito pouco tempo. Nós precisávamos, então, ter governos que fizessem um processo de esclarecimento permanente da população e um processo de proteção da população nesse momento em que, inclusive, há grupos sociais que são mais vulneráveis. O coronavírus não tem vacina, não tem nada que o impeça de avançar, a não ser o distanciamento, porque vai dificultar, né, a sua propagação de forma tão rápida. Então, por isso que o isolamento, o distanciamento, o fechamento de determinadas atividades, ele foi essencial e, portanto, também uma mudança de comportamento da nossa parte. Junto com isso, nós tivemos um impacto nas atividades econômicas dos nossos municípios, isso é real, e o que nós precisávamos, neste exato momento desse impacto, era que nós tivéssemos governos que pudessem proteger exatamente as pessoas mais atingidas por esse momento de distanciamento, de isolamento, por essa mudança de comportamento social que tem impactos na economia. Então, muitas pessoas que dependem do dia a dia do comércio, muitas pessoas que dependem de várias atividades econômicas tiveram a sua vida impactada. O que nós precisávamos que um governo federal, um governo do Estado, estabelecessem políticas públicas de proteção às pessoas. Por isso, a discussão da renda básica, ela volta com tanta força no Brasil, porque mais do que um auxílio emergencial, isso não vai durar 3 meses, né, que é inicialmente o prazo inicial do auxílio, vai durar mais do que isso, nós precisamos garantir condições para que as pessoas possam fazer o isolamento. Por isso o auxílio é tão importante. Por isso você tem políticas específicas para grupos na cidade, grupos específicos é muito importante. Se você tem uma região com forte, com um turismo muito forte, você precisa que o município e o Estado tenham políticas de proteção ou de amparo a esse segmento nesse momento. Se você tem um município que tem um forte grupo de trabalhadores não formais, sem vínculo
fixo e, portanto, ficaram sem renda, é necessário que você tenha uma política de auxílio a essas pessoas, tanto do governo federal, do governo do estado, também do município. Se você está com as atividades escolares suspensas e, portanto, você tem aí um impacto, além da própria suspensão das atividades, a alimentação escolar, por exemplo, né, que tem uma importância na vida das crianças e adolescentes, como é que você minimiza esse impacto fazendo alguma política de redistribuição, de distribuição de cesta básica, de auxílio para as crianças das escolas, crianças para famílias, né, das crianças e adolescentes das escolas públicas. Se nós tivéssemos essas respostas, nós estaríamos em melhores condições de enfrentar essa pandemia. Uma pandemia que já matou muita gente, uma pandemia que já, hoje o Brasil é o segundo, né, no mundo, nós já ultrapassamos, por exemplo, a gente acompanhava, né, e a gente via com muito impacto o que acontecia na Itália, nós já ultrapassamos a Itália. Então, nós somos o segundo país em número de pessoas mortas pelo novo coronavírus, e nós precisávamos, então, de ter um governo que pudesse responder a essa situação. O fortalecimento do SUS, né, um processo porque boa parte das pessoas não será atendida na unidade básica de saúde, nem todos irão ao hospital. Então, nós precisávamos de um fortalecimento de toda a rede do SUS. Mas não é o que nós estamos vivendo. Assim, eu não sei como é que os historiadores vão descrever esse momento na história. Tem um presidente da República que é aquele que dissemina as práticas que aumentam a contaminação. Andar sem máscara, promover aglomerações, disseminar informações falsas, né? É uma gripezinha, quem tem porte atlético, de atleta não vai ser atingido, vai passar. Quer dizer, você vai disseminando falsas informações à sociedade, né? E, portanto, você deixa essa parcela da sociedade que acredita no presidente mais vulnerável. Então, é muito difícil compreender que nós temos dois inimigos, né? Nesse caso dessa crise sanitária nossa. É o coronavírus e o presidente da República, porque o coronavírus, pela sua letalidade enquanto vírus, e o presidente que faz um processo que ajuda a aumentar a contaminação e consequentemente, a letalidade, né, desse vírus. Então, assim, muito importante que as pessoas busquem informações, né? Você tem também uma forte tendência de pressão econômica por abertura de comércio. A gente está vendo que todos os lugares onde teve abertura de comércio sem um diagnóstico prévio a contaminação, né? O governo do estado não cuidou das nossas divisas com outros estados, não teve barreiras sanitárias do governo do estado. Quando chegava principalmente pessoas vindas de outros países, você não tinha um protocolo aqui em Minas Gerais em relação à chegada de pessoas de outros países que poderiam trazer, né, com elas o vírus, você não tinha nenhum protocolo. Os municípios, a adesão ao Minas Consciente não os deixa melhor assistidos, né? O Minas Consciente é muito mais um processo de fases de reabertura, então é muito mais um processo mais econômico do que um processo de saúde, né? E como você não tem no Estado uma política de testagem, ou seja, nós não sabemos quantas pessoas de fato estão contaminadas em Minas Gerais, porque você não tem uma política de que as pessoas são testadas. Você não sabe qual é a real situação. E sem a situação real, qualquer ação, qualquer abertura, ela vai ser sempre uma aposta no escuro, porque você não tem um diagnóstico que possa dizer, olha, é o momento de abrir, olha, é o momento de abrir tais áreas, é o momento de recuar, porque nós tivemos um aumento de contaminação. Como você não tem esse processo de diagnóstico no estado inteiro, a população está muito desassistida, exatamente sem ter acesso a todas as informações, porque muitas informações que são, inclusive, veiculadas pelo próprio presidente da República, não são informações corretas em relação a essa pandemia. Acho que esse é um pouco que a gente enfrenta, né? O que eu acho lamentável, porque nós deveríamos ter gestores a serviço da vida, né? E não ignorando a quantidade enorme de pessoas mortas pelo coronavírus, e vários especialistas nos indicam que o número de pessoas mortas
nós ainda chegaremos a números mais assustadores, desses que, na minha opinião, já são muito assustadores e que trazem luto para milhares de famílias. Isso aí. Ô, Bia, eu vou aproveitar tudo que você falou e vou falar um pouquinho de Poços de Caldas, da nossa realidade. Eu tenho estudado bastante sobre os planos de contingenciamento, sobre as subnotificações, né? E eu lamento muito a inércia do prefeito municipal de Poços de Caldas, que ele fica esperando as consequências, a ajuda emergencial do governo do estado, do governo federal. É uma gestão totalmente descontrolada, desordenada, nesse momento em que os servidores públicos, principalmente que estão na linha de frente, fazem as horas extras, ele não paga as horas extras, ele diminui o número de horas extras sem fazer um prévio comunicado aos servidores públicos. Então, os servidores fizeram as horas extras e eles não estão recebendo. Eu já tenho denunciado isso, esse desmando administrativo todo. Fez a flexibilização sem um plano de contingenciamento. E eu acredito que é muito irresponsável nesse momento a gente fazer alguma flexibilização, porque a pressão econômica vem em cima. E a gente entende os comerciantes, a gente entende, nós somos uma cidade turística, a gente entende todo esse problema econômico, mas o que nós estamos falando são de vidas, são de pessoas que têm uma história de vida, né, e que muitas delas deixam de contar futuramente para os seus filhos, para os seus netos, porque elas não estarão mais aqui. Por quê? Porque elas foram contaminadas e elas muitas vezes podem ser levadas a óbito. Poços de Caldas, nós temos um índice muito baixo de óbitos e a gente fica muito feliz por isso. Mas hoje o boletim estatístico de Poços de Caldas tem 85 casos confirmados e os leitos da UTI ocupados em 21,27%. O prefeito disse que ele vai esperar 75% para ele tomar algumas outras medidas mais drásticas. Eu e o vereador Paulo Tadeu, nós desde o início debatemos a questão emergencial para as famílias, né? Eu fiz uma indicação para que a gente pudesse ter um plano emergencial para as famílias dos catadores de material reciclado. E eu já estou estudando um anteprojeto de lei, porque, infelizmente, nós, enquanto vereadores, temos algumas limitações de fazer projetos que vão entrar na esfera financeira do município. Então, tem que fazer um anteprojeto de lei para que possa contemplar um auxílio emergencial complementar ao do governo do estado, do governo federal, né, no valor de R$600 para os autônomos, para as pessoas em estado de vulnerabilidade, né, e eu espero que o prefeito acate. Eu denunciei também que existe um decreto que tem um artigo que é inconstitucional, que ele proíbe os idosos a usarem o transporte coletivo em determinado horário, né? Nós temos o transporte coletivo em Poços de Caldas que está passando por uma licitação e é muito tumultuado, porque o prefeito deixou para fazer em última hora. O contrato venceu em 2019, em novembro, e ele já estava sendo alertado pelo Ministério Público, pela Câmara, de fazer a renovação através de um novo processo licitatório, que o Tribunal de Contas questionou, então está um imbróglio danado aqui. Mas a proibição desses idosos de circular, porque das 10 às 14 horas eles têm a liberdade de fazer. Caso contrário, eles têm que pagar. Ora, se o prefeito flexibiliza, através de um decreto, a abertura dos comércios, e faz uma flexibilização de determinado horário, como que ele vai proibir um idoso de poder circular na cidade, principalmente em alguns horários que são para eles, assim, muito complicado, porque muitos têm às 7 horas da manhã, 8 horas, um exame ou um médico. Muitos idosos cuidam dos seus filhos que às vezes têm problemas psicológicos, algum outro tipo de deficiência ou dificuldade, e mesmo que não tiver, é o direito do idoso. Então, nós estamos denunciando isso aqui em Poços, porque é uma arbitrariedade que nós estamos passando. A escola, o ensino remoto, é muito importante a gente lembrar que isso foi estudado e debatido, tem se levado em consideração, apesar de nós termos um ministro da deseducação, infelizmente, né, que é um ministro que é preconceituoso, é racista, é homofóbico, e ele vai totalmente desencontro com tudo que a gente acredita, né, que tem que acolher a educação, né, a luta do Enem, para que o Enem possa ser... É que o meu irmão chegou aqui, tá, gente? Que o Enem possa passar uma suspensão para passar um tempo. Por quê? Porque nós estamos vendo que essas crianças, esses adolescentes, essas famílias, eles não têm acesso
a internet, muitas vezes a família tem um celular para 3 crianças, né? As escolas, às vezes, não têm material de apoio, porque não tem folha sulfite, não tem impressora. A gente tem uma certa dificuldade dessa logística. Então, é importante a gente lembrar de que o município também tem muita responsabilidade, né? As pessoas que estão nesse momento de vulnerabilidade, elas precisam ser acolhidas. E cabe, como você disse, ao Estado, ao governo federal e aos municípios, né, buscar uma política de integração. E não é abrir o comércio que vai resolver o problema, né? Eu acredito que se a gente não tomar cuidado, a gente vai piorar, porque nós vamos ter uma dificuldade de atendimento dessas pessoas nos hospitais públicos, nós vamos ter vagas. Eu tenho um cachorro cego, tá, gente? E aí ele não consegue. Vocês desculpem aí, tá? Eu sou cachorreira, eu sou bicheira, eu adoro esses bichinhos. E aí tem essa dificuldade toda da gente poder orientar essas pessoas, essas famílias. Então, nós precisamos de ter responsabilidade no governo estadual, no governo municipal e no governo federal. E por isso que eu tenho uma grande admiração por você, Bia, por lutar por nós mineiros aí lá na Assembleia, denunciando também os desmandos e também propondo, porque eu acho que quando a gente faz uma denúncia e faz um questionamento, né, é como se a gente alertasse ao governador, está errado, precisa mudar, prefeito, está errado, precisa mudar. E nós precisamos buscar essas ações aqui. Não adianta falar que vai abrir o comércio, eu sempre falo, né, não tem nada contra os comerciantes, pelo contrário, eu acredito que a gente tem que valorizar o nosso comércio local. Mas as pessoas não têm o poder econômico nesse momento para ir gastar, né? As pessoas não estão querendo se endividar porque elas nem têm como fazer isso. Então, nós precisamos muito dessa solução e dessa luta em conjunto aí. Muito bem. Eu acho que é isso mesmo, Cícia. A questão da educação, eu acho que também se insere nesse debate geral que nós estamos fazendo. Nós estamos passando por uma situação completamente excepcional. E se essa excepcionalidade exige uma nova mudança, ou melhor, exigiria que nós compreendêssemos a pandemia e, a partir dessa compreensão, todas as atividades, inclusive as atividades que são escolares. As aulas foram suspensas, né? Estado, municípios, rede federal, universidades, institutos federais, enfim, cada um teve a sua própria dinâmica. A escola é, por si mesmo, um lugar de aglomeração, e, portanto, se é um lugar de aglomeração, é um lugar que precisa estar com as suas atividades suspensas. Eu tenho observado muito, pelo estado afora, situações de pressão pelo retorno das atividades. Não é possível discutir retorno, porque o Brasil ainda está numa curva ascendente de contaminação. Nós não temos vacina contra esse vírus, ele tem uma letalidade alta. E, portanto, se nós ainda estamos enfrentando a pandemia, atividades todas aquelas que podem ser suspensas e que podem posteriormente serem retomadas, precisam ser suspensas. A educação ela vai se encaixar exatamente nesse critério. É o momento que você suspende a atividade, para quando as autoridades, né, sanitárias nos disserem, olha, podemos retomar, é possível nessas condições, e vão existir regras, novas regras, as atividades escolares podem ser retomadas. Quando esse comando, né, feito não sou eu como deputada, vou dizer, não é você, vereadora, não é o prefeito, não é o governador, são aqueles que entendem do vírus, que estão estudando e que vão nos dizer o momento que é possível o retorno, né? São o que a gente chama das autoridades sanitárias. Quando essas pessoas, então, nos disserem podemos retornar, nós teremos condições de reorganizar o tempo escolar. Nós teremos condições daquele momento, vamos ver o tempo em que as atividades presenciais ficaram completamente suspensas, os
ficaram sem contato com a escola, como é que nós vamos reorganizar esse tempo de forma não que haja uma correria para cumprir o ano, né, o ano letivo, mas de forma que nós tenhamos condições de reorganizar do retorno das atividades. E como vai se dar esse retorno, não é? Em cada município, nós vamos ter famílias que retornam em luto, vamos ter famílias que perderam entes queridos durante essa pandemia, nós vamos ter famílias que passaram por muitas situações durante esse período de distanciamento da escola. Então, a escola pode ser totalmente reorganizada quando não for mais necessário esse distanciamento social. O que nós não podemos é forçar uma falsa ideia de normalidade, dando a entender que a gente já pode voltar às atividades normais, porque nós não podemos. O fato de você disse aí, né, Poços de Caldas hoje tem ainda um baixo percentual de ocupação de leitos. Isso não pode ser algo que nos relaxe, não é? Porque a ocupação de leitos, a gente trata muito para comparar a situação do novo coronavírus. Mas a ocupação de leitos, ela é geral, né? Então, eu queria, inclusive, deixar essa reflexão. Quando a ocupação acontece por pessoas contaminadas por coronavírus e que precisam de atendimento, aquelas pessoas que também precisam de atendimento, que não são de coronavírus, não terão atendimento. O colapso, ele é para todos, não é para quem tem um posto. Às vezes eu tenho essa sensação que as pessoas acham que o problema do sistema de saúde será exclusivo para quem for contaminado e precisa de atendimento. Não. Tanto é que em vários municípios e no estado, vários procedimentos foram suspensos, estão suspensos, né? Aqueles que fizeram foram suspensos. Nós temos uma situação você precisará de um leito de UTI que não seja relacionado ao coronavírus, você pode não ter. Esse é o colapso do sistema. Então, por isso que o coronavírus ele requer comportamentos que eles são coletivos, não é? Então, a escola, se ela pode, nesse momento, contribuir em não ter aglomeração, ela precisa fazer isso. Porque você tem setores que não podem parar. O hospital não pode parar. Então, a técnica de enfermagem, todos os dias, mesmo correndo risco de ser contaminada, ela vai sair para trabalhar. O policial militar, segurança pública, não pode deixar de ser feita. Então, o policial, todos os dias, mesmo correndo o risco da contaminação, porque ele tem contato com a população, ele vai ter que sair para trabalhar. Então, todos aqueles que podem não sair, para não serem mais pessoas expostas à contaminação, precisam não sair. Né? Então, assim, não é um debate fácil, não é um debate comum, né? Mas é fundamental que a gente compreenda esse momento que nós estamos vivendo. E aí, o tempo escolar será reorganizado, presencialmente, quando puder. O que eu acho que não é possível as famílias aceitarem é uma ideia de preencher uma lacuna agora que não está sendo preenchida. Desculpa, franqueza. A escola, a educação básica, ela é presencial. O menino aprende na escola. O menino aprende na escola com a presença da professora e em interação com seus colegas. O menino não aprende sozinho. Se o processo de aprendizagem fosse individual e pela telinha do computador, não precisava ter escola. As escolas não teriam acabado. Então, o processo de aprendizagem não vai acontecer em casa. O processo de aprendizagem acontece na escola. Então, achar que assistir uma aula, a criança, é diferente do adulto. O adulto já tem maturidade para organizar determinado processo de formação pela tela do computador. Determinado processo. Mas a criança e o adolescente, não. A educação é presencial. Então, também a gente não pode se enganar numa falsa ideia de que tem algum nível de aprendizagem agora. Porque não terá. Não terá. Você pode ter o preenchimento do tempo da criança e da família. Você poderá ter uma transferência da responsabilidade do papel do Estado, da escola, da professora para a família, para a mãe, para o tio, para a avó, que todos eles não fizeram, não tem formação docente,
e, portanto, não vão cuidar do processo de aprendizagem, mas o Estado pode estar, ou o Estado ou o município, né, fazendo essa transferência. O que nos faltou foi, o que nos faltou aos gestores públicos foi um processo de unidade para fazer construções mais coletivas, escutando os profissionais que estão na escola, escutando a realidade das suas famílias, eu acho que isso eu digo Estado, eu digo municípios, exatamente nessa ansiedade de volta ao normal que não vai existir e a um retorno que não pode acontecer presencialmente em função das questões de saúde que eu já havia comentado. E, consequentemente, também faltou você pensar em processos pedagógicos durante a pandemia. Nós poderíamos estar discutindo muita coisa, você poderia ter parte da grade de horários das TVs, que são concessões públicas, dedicadas a um processo pedagógico, a programas educativos, que as pessoas que tivessem acesso a qualquer televisão, em qualquer canal, pudessem ter acesso, por exemplo. Né? Então, você poderia ter programas educativos, poderia ter programas que gerassem a consciência crítica, a reflexão, que não substituem o processo de aprendizagem, mas que cumpririam um papel pedagógico. Nós poderíamos ter tido um processo de mais artes, de mais cultura, de mais leitura, processos assim, né? Poderia ter se constituído processos melhores nesse momento para que as crianças e as suas famílias também tivessem suporte. Porque só jogar um monte de apostila, um monte de e-mail e um monte de mensagem do WhatsApp é um massacre à família também. Acho que também tem esse lugar da família que poucos estão pensando nele. Então, assim, considerações relacionadas à pandemia, relacionando a educação, um pouco do que a gente está vivendo. E, assim, há uma grande angústia, sabe, Cissa? Acho que tem um adoecimento, tem um adoecimento da nossa categoria que é muito grande, porque as pessoas estão trabalhando muito mais do que trabalhariam, estão cumprindo uma carga horária diária, semanal, de trabalho maior do que se na escola estivesse. Junto a isso, você tem todo o núcleo familiar de cada professora, de cada professor, que ele também tem que administrar, que ele tem que coordenar, os seus filhos que também estão em casa. Né? Então, você tem um processo de acúmulo, principalmente para as mulheres. Né? As mulheres pagam a conta sempre primeiro e a conta mais cara, né? Nessa sociedade patriarcal que nós vivemos. Então, nós deveríamos estar conversando mais sobre isso. Que processos educativos poderiam ser feitos no momento da interrupção das atividades escolares, e não a tentativa de substituir uma atividade escolar por algo não presencial que não será substituído. Vai ficar uma falsa ideia de que eu dei o conteúdo, o menino aprendeu e a gente pode seguir de onde ele parar quando as aulas retornarem. Não vai ser essa a realidade. Então, a gente vai ter aí um processo muito difícil em relação à educação, por tantos atropelos e por tantos erros de gestão que nós estamos vendo aí pelo estado afora e pelo país afora. Desculpa, eu me alonguei bastante, perdão. Perfeito, não, maravilhoso, pode se alongar sempre. Essa questão do adoecimento, a gente tem falado muito aqui, né? Nós estamos vendo que todos estão adoecendo, né? Por as pessoas terem que ficar num momento nas suas residências, né? Isso é muito importante lembrar, que é muito importante fazer o distanciamento social, o isolamento. Isolamento é ruim de falar, que não é nem isolamento, que isolamento é se você estiver doente, né? Se você estiver com o vírus. Mas a gente tem que fazer. Nesse momento, a gente tem que se tomar cuidado, porque a gente tem que tomar cuidado do outro. Então, quando as pessoas têm a oportunidade de ficar em casa, não é um privilégio, a gente tem que lembrar disso, né? De que muitas vezes as pessoas que têm essa oportunidade, elas ficam em casa para ela cuidar das outras, para preservar a vida das outras, para não sobrecarregar o sistema de saúde. E quando a gente fala das professoras, dos coordenadores, é importante lembrar de um outro papel que eles estão fazendo nesse momento, acolhendo as famílias que têm dificuldade. Muitas famílias, muitas crianças iam para a escola, né, tinham a dificuldade da alimentação e ainda tem,
Então, muitos diretores, muitos coordenadores, muitos professores estão fazendo, sim, uma união de esforços. Então, é mais um outro caso, é um outro problema. O acolhimento individual dos alunos, né? Então, a gente tem que pensar tudo isso. E aí a gente tem que falar de uma outra parcela de educadores que não tem essa visão, né, dessa educação de acolhimento. Existe, assim, uma pequena parcela, mas existe. Então, quer sobrecarregar os alunos com material. A gente tem visto isso, da queixa de alguns alunos, sobrecarregar com materiais, com tarefas, e isso daí não é produtivo, porque não é números, né? A gente não aprende com números. Tem outro fator, né, de muitas famílias ainda, que as pessoas não acreditam, mas existem famílias que existem pessoas analfabetas, que têm dificuldade, como que ela não aprendeu, como que ela vai ensinar o filho, o neto, né, e tem muito isso, essa dificuldade. Então, a gente tem que pensar nessa situação toda. Agora, Bia, o que nós vamos pensar de um momento pós-pandemia, né? Porque as vidas vão começar a ter que se ajeitar, e é muito importante lembrar de que nós não estamos voltando à normalidade, que nós não vamos voltar à normalidade tão cedo. Nós vamos precisar ainda de ter muito cuidado, né? Cuidado com a nossa vida e com a vida dos outros, né? Então, não é frescura essa história de que tem que andar de máscara, não é frescura a gente tomar cuidado de higienização e ter esse distanciamento social. A Câmara voltou às suas atividades presenciais na terça e quinta, nós fazemos trabalho remoto. Então, nós estamos assim, eu fui a vereadora que perdeu na votação, mas eu continuo com a mesma ideia de que Câmara de Vereadores, ela é para fiscalizar, né? Nosso papel de legislador é de, óbvio, atender a população, mas nós não somos assistencialistas. Né? Quem tem que trabalhar com essa parte é o executivo, a Secretaria de Promoção Social, o CRAS, o CREAS, do acolhimento. E, Bia, também quero falar um pouco sobre violência contra a mulher nesse momento de pandemia, que eu acho que, quanto nós duas mulheres, né, na defesa dessas mulheres, eu fiz uma denúncia também de que, por falta de transporte coletivo, muitas mulheres que trabalham no shopping estão voltando a pé, porque o horário do ônibus foi diminuído, e às vezes elas saem dos seus trabalhos, né, voltou a trabalhar, então não tem transporte coletivo. Então, isso é um absurdo. As mulheres estão, assim, à mercê, né, de políticas públicas na defesa dela. Vamos falar um pouquinho sobre a violência contra a mulher, que eu acho que é importante a gente falar nesse momento que está tão difícil, né? Vamos. Primeiro, me permita cumprimentar aqui várias pessoas acompanhando nossa conversa, né? Eu prefiro nossa conversa do que nossa live. Eu acho que a conversa fica melhor. O Tiago Mafra, aqui parabenizando você pela iniciativa. O Dinei me lembrando, né, do compromisso. Ele me dando a notícia, né? É a escola que me dá a notícia da emenda parlamentar que eu indiquei. É engraçadíssimo. Mas engraçadíssimo, assim, meu jeito, né? Assim, mas o Dinei me contando aqui que o termo de compromisso, eu havia assumido um compromisso, né? De indicação de emenda parlamentar para a Escola Estadual Davi Campista, e ele me disse que o termo de compromisso chegou, né, o valor de R$100 mil para ser investido na escola estadual, ele está dizendo aqui que chegou. Ele está pedindo também, Cissa, antes de eu falar da questão, ou junto, né, falar da questão das mulheres, que eu possa dar um panorama do trabalho na Assembleia, né, da Educação, e falar sobre os designados. Vou falar, Dinei. Tem várias pessoas aqui te elogiando, viu, Cissa, seu trabalho, sua atuação, porque eu acho que, assim, vou começar um pouco do nosso lugar, né, Cissa? Nós duas somos parlamentares que exercemos um trabalho de representatividade em espaços em que a maioria das pessoas com as quais nós trabalhamos, a maioria são homens, não é? São homens. Nós lidamos com uma maioria de homens o tempo inteiro. Nós duas estamos em espaços que são espaços de poder, né? O poder legislativo é um espaço de poder, e o espaço de poder, ele é um espaço pensado para homens. Ele é um espaço masculino, muitas vezes, né, machista, em determinadas circunstâncias também misógino, né, do ódio por sermos mulheres.
é nesse espaço que nós duas estamos, né, dadas as devidas proporções de uma assembleia, de uma Câmara Municipal, mas assim, eu não tenho dúvida de que você é muito mais testada, como se você o tempo inteiro tem que justificar a sua competência. O tempo inteiro você tem que dizer daquilo que você é competente, né? Eu via uma pré-candidata ao governo da Bahia dizendo isso, olha, a entrevista ela falava, eu tenho 10 anos, 15 anos, sei lá, que ela é vereadora, e a pergunta que fazem a ela é se ela se sente preparada para ser candidata ao governo da Bahia. Ela já está na vida pública, né? Eu gosto muito de filmes de ficção e vejo entrevistas, né? Então tem... Gente, me perdoe. Eu amo Os Vingadores. Aquela confissão. E nos Vingadores tem uma personagem que ela faz dupla, né? São um irmão e uma irmã. Eu não me lembro o nome dela agora, mas nas entrevistas ela dizia, teve uma síntese, e aí ela dizia que quando estava ela e os demais atores, né, que faziam vários personagens dos Vingadores, para ela sempre era a pergunta, a roupa que você está usando era muito apertada? Como você conseguia usar calcinha junto com aquela roupa super colada? Você engordou? Você emagreceu? Para ela, nas entrevistas coletivas, em que ela exercia uma profissão, né, uma atriz, como os demais colegas, uma grande atuação em todos os filmes, mas para ela eram essas as perguntas, né? E isso diz muito de como tentam nos colocar num lugar de menor, de não elaboração, não é? Quantos posts a gente vê de convites para análise de conjuntura, para debater um assunto, 2 assuntos, sei lá qual assunto, só tem homens. Né? Isso é muito comum quando vai fazer discussão de conjuntura, como se só homens conseguissem fazer a leitura da realidade. Né? Então, assim, nós não estamos em espaços fraternos. Né? Então, assim, é preciso constituir, eu estou começando do lugar que nós estamos, porque é preciso que a gente aprenda, e os movimentos precisam ter essa ciência, a constituir redes de proteção as mulheres que estão em espaços de representatividade, porque nós vivenciamos muitas violências. Nem todas as violências se darão de forma física, mas nós sabemos que existem várias violências contra a mulher. Então, eu queria começar desse lugar que nós estamos, porque eu tenho certeza que você enfrenta tudo isso. E quando a gente vai falar sobre o assunto, aí a gente está se vitimando, não é bem assim, a gente entendeu errado, né? Então, por isso que eu queria trazer esse debate dos espaços que nós estamos, né? Que também se constituem, muitas vezes, em lugares de violência. E que nós precisamos não normalizar. Por isso que eu falo sobre, por isso que eu me dedico a falar, por isso que eu cito. Hoje eu citei uma atriz, né, norte-americana, mas, em geral, eu cito comentários sempre de um deputado que, não satisfeito com a minha escolha de roupa, e por um tom, né, ideológico, vem sempre questionando quando eu uso vermelho no plenário. Eu não questiono a cor do terno de ninguém, né? Mas eu já ouvi Aqui eu também sofro isso. Eu já escutei assim, no final do ano eu ainda escutei assim, deixei um doce no seu gabinete. Eu estava sentada do trabalho de comissão, ok? Sentou ao meu lado e me disse, eu deixei um doce no seu gabinete para ver se você volta menos amarga o ano que vem. Né? Não sei se eu voltei, eu devo ter voltado mais doce em 2020. Mas assim, e com uma naturalidade que é o mesmo que falou que vai me dar casacos de outras cores para que eu possa usar. Eu não saio distribuindo doce para ninguém, assim. Posso sair distribuindo doce, mas não fazendo um debate de como é o comportamento, né, do outro, né, porque isso foi um julgamento de comportamento, na verdade. Bem, mas eu falo sobre tudo isso para que a gente não normalize. Eu acho que essa pandemia, Cissa, e antes dela, as mulheres já estavam pagando a conta mais alta.
Quando nós debatíamos a reforma da Previdência, que lamentavelmente foi aprovada, nós denunciávamos que as mulheres já tinham uma jornada de trabalho maior, diária, semanal, e por isso as mulheres aposentavam com uma idade diferenciada em relação aos homens, porque havia uma série de questões que elas deveriam ter sido assumidas pelo Estado como política pública e não tinham sido. Eram as mulheres que exerciam na sua vida privada aquilo que o Estado deveria ter assumido como política pública. Exemplo, a universalização do direito à educação infantil. Nem todas as crianças têm o direito à creche, o direito a uma unidade de educação infantil. Quem cuida dessa criança que não tem acesso a uma creche? É a mulher. Então, ela vai ou diminuir a carga de trabalho dela diária, ou ela vai sair do mercado de trabalho para ficar com essa criança até que ela tenha a idade de ir para a escola. Se na família tem alguma pessoa com deficiência, quem será responsável por toda a vida, por cuidar, né, muitas vezes por toda a vida, por prestar assistência, por sair do mercado de trabalho, por diminuir sua jornada de trabalho, para assistir essa criança, depois adolescente? A mulher. Quem vai cuidar de todas as tarefas que se relacionam aos idosos das famílias? Né? Ao cuidado com a saúde, ao cuidado com, enfim, ao cuidado quando as pessoas, né, se tornam idosas? É a mulher. Quem vai cuidar das questões relacionadas à saúde na casa? Quem vai buscar o remédio no posto? Quem vai cuidar do agendamento da consulta? Quem vai cuidar dessa relação de saúde no sistema único de saúde? É a mulher. Então, a mulher assume uma série de tarefas com raras e honrosas exceções, mas a mulher assume essa série de tarefas que deveriam ser políticas públicas do Estado, e não foram. Né? Então, assim, a mulher já paga uma conta mais alta porque ela cuida de todas essas tarefas. No mercado de trabalho, ela é a primeira a ser demitida, ou ela é a primeira a ser contratada, porque ela será contratada com salário menor. Não é? Ela, em geral, né, tem salário na iniciativa privada, vai ter salários, principalmente na iniciativa privada, vai ter salários menores comparativamente ao dos homens. Ela vai ter mais tempo de trabalho para se chegar a uma promoção do que os homens. Então, nós já dizíamos tudo isso antes e durante todos os debates da reforma da Previdência. Então, antes da pandemia, nós tínhamos essa situação, uma situação que, inclusive, grande parte da classe trabalhadora na informalidade, grande parte da classe trabalhadora no desalento, que é quando você já não procura emprego porque você não acha, ou trabalhando menos do que é a sua condição de trabalho, né? E aí, com a pandemia, as questões elas vão econômicas, né, do mercado de trabalho, elas vão sofrer mais, porque você não teve um governo que protegesse o trabalhador. Em vários países da Europa, as medidas foram de proteção ao trabalhador, de impedir demissões. A primeira coisa que Bolsonaro fez foi mandar uma medida provisória para o Congresso propondo a suspensão por 4 meses de contrato. Agora a diminuição de salário com a diminuição da jornada. Ou seja, todas as medidas do governo federal, elas não protegem as pessoas. Né? Elas protegeram o sistema financeiro, que teve aí recursos rapidamente, mas os empresários do dia a dia, aquele que depende da movimentação para ele se sustentar, que eu quero incluí-los nesse debate também, e a classe trabalhadora, eles não estão sendo assistidos. E as mulheres, elas sofrem com todo esse processo que eu falei, que é anterior à pandemia, que acho que se agrava durante a pandemia, se agrava nas questões relacionadas à violência doméstica, não é? Assim, eu acho temeroso dizer alguns números que nós vimos, né, de que durante a pandemia os relatos ou as denúncias de violência doméstica diminuíram porque você está convivendo com o agressor. Você não consegue ter folga, espaço, para que você consiga ter condições de denunciar as agressões que você está vivendo todo dia, não é? Então, assim, e as condições de trabalho, né? Você citou aí, é um pouco assustador o shopping aberto, né? No meio de uma pandemia. Mas
Aí o shopping está aberto, mas as condições de trabalho desse trabalhador precarizaram, no caso, o transporte público, fazendo com que as mulheres fiquem mais expostas, além de toda essa carga eu digo, de administração do núcleo familiar. Porque numa casa não quer dizer que todos estejam na mesma condição. Você pode ter pessoas que estão em situação de teletrabalho, o que é um outro problema, porque o teletrabalho tira a dimensão do público e do privado e do momento do trabalho. Teletrabalho, se não bem regulamentado, te traz uma jornada ainda maior de trabalho, se você tem metas, ou se você é professora do Estado, você vai trabalhar uma jornada de trabalho ainda maior, e as condições que você está vivendo aí nessa pandemia. De novo, eu falei muito, mas a sua pergunta foi muito... Foi uma oportunidade para fazer muitos debates. O Dinei tinha pedido o debate na Assembleia, a gente busca, né, fazer uma representação de classe trabalhadora, e, claro, eu foco muito no debate das mulheres também, mas da educação, que é um compromisso de representatividade que nós temos, né? Nós estamos desde março, acho que é isso que ele pediu para socializar, desde março nós estamos atentos e cuidando de uma agenda que para a gente é muito importante, porque pandemia, gestores que não têm compromisso com a vida, aproveitam para demitir as pessoas, né? Eu estou acompanhando isso em vários municípios. E aí, no movimento sindical, eu aprendi que a gente tem que se antecipar. A gente não pode só reagir depois que acontece, mas você precisa enxergar a realidade e tentar se antecipar. Então, eu me antecipei em março, logo no início da pandemia. Eu apresentei 25 projetos de lei sobre a pandemia até agora, e um desses projetos de lei é um projeto de lei 1685, que proíbe o Estado de realizar demissões durante a pandemia, durante o período de decreto, né, de calamidade pública no Estado. Por quê? Para proteção. Né? Nós estamos numa excepcionalidade. Primeiro, você não pode transferir para o trabalhador a responsabilidade da pandemia. E é isso que muitas empresas e muitos gestores públicos estão fazendo. Como se o trabalhador tivesse dado causa à pandemia, e se ele deu causa à pandemia, ele vai sofrer as consequências da pandemia. Não, o trabalhador não deu causa à pandemia, a necessidade de isolamento, a suspensão das atividades presenciais, nada disso foi responsabilidade do trabalhador. Portanto, ele não pode responder pelas consequências da suspensão dessas atividades, né? Os municípios e o Estado recebem o recurso do Fundeb pelo número de alunos matriculados. Esse número de alunos matriculados, o Estado e os municípios precisaram ter um determinado número de profissionais, e, portanto, não há que se falar em desligar servidores, demitir, cancelar contratos, que é o que está acontecendo em vários municípios, em função do momento que nós estamos enfrentando. Até porque, com o retorno, quando ele acontecer, o Estado e os municípios precisarão desses profissionais para dar retomada nas atividades escolares presenciais. Bem, então, desde março, eu apresentei esse projeto, batalhamos para que a diretriz de não demissão constasse no primeiro projeto sobre Covid-19 que a Assembleia aprovou, que foi no dia 1º de abril, um projeto de lei 1777, e desde lá, então, a gente faz esse processo permanente de pautar que as contratações não sejam suspensas no Estado. Então, a gente tem hoje uma diretriz aprovada, tem um projeto de lei que está na Assembleia Legislativa, e temos agora, essa semana eu participei em nome do nosso bloco, de todo esse trabalho, né, de uma reunião na Secretaria de Educação, exatamente porque com o retorno do teletrabalho, nós tivemos, a Secretaria começou a fazer ajustes no quadro de escola, e aí vários profissionais, principalmente auxiliares de serviço, começaram a ser desligados. Então, nós conseguimos compromisso do governo de interromper esse desligamento, né, essa dispensa, no estado é dispensa de designado, e estamos aí buscando rever as demissões que já foram feitas, para que elas possam ser, vamos dizer assim, canceladas, né? Não sei se o nome técnico é esse, mas na prática é isso. Então, um pouco isso aí, respondendo o que o Dinei nos pediu. Ô, Bi, tem muita gente aqui falando, Zema, pague a educação. Vamos fazer aí manifestação mesmo, hashtag Zema pague a educação. Tem pessoas perguntando sobre Poços de Caldas se o recurso do Fundeb está chegando.
é importante lembrar que está chegando, sim. Poços de Caldas agora ainda não viu, né, com a arrecadação, uma queda tão brusca, né? Nós estamos vendo que o que acontece aqui é uma falta de administração mesmo financeira desde que esse prefeito assumiu. Então, não dá para ficar justificando toda hora que o problema é a pandemia, sendo que é uma falta de organização administrativa que a gente já vem cobrando e já vem denunciando há muito tempo. Descontrole administrativo, contratações acima do limite da lei de responsabilidade fiscal. Mas, pelo que nós estamos apurando, não tem demissões, né? E ainda o salário dos servidores estão em dia. Apesar desse meu protesto, de que os trabalhadores que fizeram as horas extras, eles têm que receber, não pode ser parcelado. Então, é mais um momento para a gente sempre denunciar. A questão sobre a energia elétrica, a água, né? Poços de Caldas tem o Departamento Municipal de Água e Esgoto, que é uma autarquia, e temos uma empresa pública, que é o DME. Então, a gente tem uma condição assim, de distribuição, né, muito maior do que as outras cidades, que dependem da Copasa, né, das concessões públicas. Nós temos aqui, em Poços de Caldas, esses dois. O que nós conseguimos é que não cortassem a energia elétrica dessa população, porque é uma crueldade, né, nesse momento de vulnerabilidade, as pessoas não terem acesso à água, que é primordial nesse momento para o saneamento, e da energia elétrica. Então, isso as pessoas estão fazendo. Mas a gente tem que pensar no depois, né, porque essas pessoas um dia vão ter que pagar, né, a conta chega e vão ter que pagar. Então, nós precisamos entender qual é a possibilidade de que nós, enquanto legisladores em Poços de Caldas, representantes, a gente possa levantar uma maneira para que essas pessoas que vão estar nessa situação financeira muito difícil, né, como fazer. E a gente sabe também dos comerciantes, né, que muitas vezes ficaram com seus estabelecimentos fechados, né, os tributos continuam vindo, né, a conta de energia, de água, continua vindo. Ô, Bia, daqui a pouquinho nós já vamos encerrar, né, nós combinamos, infelizmente está maravilhoso isso, mas eu não posso deixar de agradecer aqui meus companheiros do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que estão nos assistindo, a população de Poços de Caldas, que é muito solícita, né, nós estamos fazendo algumas campanhas de arrecadação, agradecer os sindicatos que ajudaram muito com o pessoal do MST e da Frente Brasil Popular, que trouxeram para Poços 1,5 kg, uma tonelada e meio de alimentos, assim, de alimentos que a gente diz de uma feira orgânica, né, que vieram batata, abóbora, mandioca, e que infelizmente a gente ainda não conseguiu atender a todas as pessoas. A gente tem feito alguns trabalhos, né, amanhã a gente vai fazer uma entrega, eu quero agradecer aqui uma pessoa, né, que fez um trabalho maravilhoso. Ela não gosta de aparecer, mas ela é uma pessoa que tem me ajudado nessa arrecadação, e amanhã a gente vai conseguir disponibilizar bastante alimento para algumas famílias. É a Silvana Tramonte e a Dalmone, que nós estamos fazendo uma campanha no Ateliê Zerigdum, porque também a gente está fazendo um movimento, e é aqui a Dalmone que elaborou isso, todas as pessoas que doarem um alimento ali no Ateliê Zerigdum, entregar um bilhetinho, uma poesia, uma cartinha, para que a gente possa ter esse vínculo, sabe? A gente não pode perder. A gente vê nesse momento que a cultura vem sendo massacrada, porque as pessoas não entendem que os trabalhadores da arte, educação e da cultura também estão nesse processo de pandemia, numa situação muito difícil. A lei Aldir Blanc foi aprovada, e a gente agradece muito aos deputados e às deputadas, principalmente do Partido dos Trabalhadores, que levantaram essa bandeira, a Benedita da Silva, e a gente fica muito feliz de terem políticas para isso, mas ainda não está chegando. Então, aqui eu tenho o Dema Mello, que está participando, que é um militante nosso, ele é um grande artista da cidade de Poços de Caldas. Então, a gente tem que pensar em todos os setores, e a gente tem que juntar esforços, né? Nesse momento de pandemia, a gente tem que parar com essa situação de que eu sou oposição, não posso propor nada de melhor para a cidade, que é bem da minha cidade, né? Nasci e fui criada aqui, e quando você fala das mulheres quando sofrem, eu sempre lembro da minha mãe, sabe? A minha mãe criou 4 filhos, meu pai foi embora, deixou minha mãe, eu era mais velha, tinha 11 anos, e a minha irmã caçula tinha 2 anos. Então, eu tenho um grande orgulho dessa mãe que eu tenho, que cuida da irmã, né, que mora comigo com ela. Então, quando você fala disso, a gente vive isso, a gente sabe da situação dessas mulheres, né? Existem mulheres ali no lixão que, assim, eu vou lá e eu aprendo muito.
porque elas muitas vezes não têm, elas falam que elas não têm conhecimento, que elas não têm estudo, mas eu volto de lá pensando assim, como o Brasil seria melhor se a gente tivesse o direito de escutar mais as pessoas, se a gente conseguisse escutar mais as pessoas, né? O aprendizado que a gente tem. Então, eu aprendo todo dia com essas pessoas. E eu aprendo com você, Bia, que é tão querida por mim, né? Eu tenho uma admiração muito grande por você. E espero que você continue como deputada e eu busque outras alternativas para Poços de Caldas, a cidade que eu tanto amo e admiro. E esse povo maravilhoso que eu tenho aqui. Ô, Cissa, eu que agradeço. Eu acho que 2018 nós vivenciamos uma experiência que agora boa parte da população, de acordo com as pesquisas e com o que a gente vai conversando, as pessoas elas conseguem fazer uma avaliação da, do erro, né, ou da escolha errada. Essa ideia da gente escolher o não político, essa ideia da gente escolher campanhas não políticas, essa ideia da gente escolher empresários que, poxa, ele não precisava estar aqui, está doando a vida, né, está abrindo mão do seu lucro para administrar uma cidade, um estado, seja lá o que for. Assim, essas experiências não deram certo, não é? A negação da política é o que há de mais político, é um posicionamento extremo, né, um posicionamento político, é um posicionamento muito autoritário, que impede que você consiga construir, fazer política ouvindo as pessoas, né? E nós estamos pagando um preço muito caro por essa escolha, exatamente quando você tem um presidente que, diante do número de mortes, que nós estamos batendo recordes e recordes de pessoas, né, mortas pelo novo coronavírus, ele responde para o repórter, e daí? Preço muito caro quando a imprensa, que é crítica, que tem o seu papel, que faz a sua atuação, muitas vezes parcial, né? Faz a sua atuação, né? Tem que fazer a sua atuação. Ela recebe bananas do presidente da República, né? E pouco depois, simplesmente os repórteres param de fazer a cobertura por temerem pela vida, né? Um ataque a um jornalista é um ataque à democracia. Democracia. É a democracia, né? Então, assim, eu acho que eu espero que em 2020, primeiro eu espero que nós tenhamos mais mulheres no poder. Eu espero mais mulheres nas câmaras municipais, eu espero mais mulheres prefeitas, porque essa é a melhor resposta que nós podemos dar nesse enfrentamento. Segundo, eu espero que nós possamos, exatamente à luz dessa avaliação, né, de escolhas de 2 anos atrás, escolhermos pessoas que tragam experiências, né, experiências coletivas, experiências de escuta para a gestão pública, porque é pública, o que significa que eu não posso fazer para a minha família, eu não posso fazer para os meus filhos, não é? Eu não posso usar a máquina pública para proteger os meus filhos, não é? Então, eu espero que a gente tenha aprendido essas lições. Eu espero que Poços de Caldas possa ter a oportunidade de ter uma mulher prefeita, né, da cidade. Eu espero que nós tenhamos muitas prefeitas em Minas Gerais. Espero que nós tenhamos muitas prefeitas pelo país afora. Então, a sua pré-candidatura, né, que está sendo, que deve ser lançada, né, no momento oportuno, eu quero dizer que você conte com o nosso apoio, com a nossa disposição militante. Eu espero que até lá nós possamos fazer as campanhas presencialmente, mas eu espero que Poços de Caldas vai ter muito a ganhar, né? Com uma candidatura popular, com uma candidatura feminina, feminista, que traga esse olhar de coletividade, porque o legislativo é um lugar de aprendizagem, né, Cissa?
e nós que somos minoria, né, somos minoria no posicionamento político, minoria por pertencermos, né, a um partido que não é maioria nas câmaras, nas assembleias, minoria como mulheres, nós aprendemos muito, né, é um lugar, por todas as questões que eu falei há uns minutos atrás, é um lugar que nos prepara para muitos outros lugares. Então, vida longa à sua jornada em 2020, vida longa aos movimentos sociais que possam entender a importância desse processo e fazer a disputa, porque a gente precisa de gestores, precisa de pessoas que pensem na vida e que protejam a vida, né, de forma coletiva. Então, eu agradeço a gentileza do debate, todos que nos acompanharam, a gente teve um público fiel aqui, né, nas suas redes, vai ficar disponível para quem quiser depois ir acompanhando um pouco mais. Nosso mandato está à disposição, fazendo essa luta de representatividade, como eu disse, das mulheres, serviço público, da classe trabalhadora, da educação, que é uma agenda que precisa de mais de bancadas, né? Nós precisamos de bancadas do livro, gente. A gente precisa de bancadas da educação, bancadas da saúde, bancadas das mulheres, né? Então, essas bancadas que podem contribuir de forma propositiva para um mundo melhor, né? Então, é a nossa tarefa. Então, gratidão a você pelo convite, gratidão a todos que estiveram conosco aqui nesse debate de sexta-feira. Eu só disse que a minha reivindicação é que todo convite de live de sexta-feira tem que ser um convite de live com vinho, né? No caso de Minas, vinho com queijo. Então, eu vou elaborar um projeto de lei oficializando que toda live de sexta-feira só pode acontecer se vier acompanhada do vinho e do queijo, que tem que ser enviado por quem te faz o convite para a live, não é? Então, fica aí essa sugestão de projeto que eu acabei de ter e vou fazer o protocolo rapidamente. Brincadeira, viu, gente? Senão daqui a pouco eu vou falar rolando mesmo. Mas muito obrigada pela gentileza e foi uma conversa, os temas muito sérios, né? Foi uma conversa leve e valeu muito a pena. Gratidão. Eu que agradeço. E eu quero dar um cumprimento, Bia, a sua assessora, Rosana, uma graça, né, que colaborou junto com a Jaque, que é a minha assessora aqui, né, as pessoas que passam na minha vida. Eu também quero fazer aqui, para finalizar, um apoio, né, à imprensa, né. Eu sempre sou muito pautada na defesa da democracia e na imprensa. Então, Poços de Caldas, eu quero me solidarizar com todas a rede de imprensa de Poços de Caldas, que tem uma dificuldade muito grande de acesso às informações da prefeitura. Ontem o prefeito fez uma live na página pessoal dele, ele não divulga esses releases, então ele quer ter um ganho político na página pessoal dele, então ele não faz esse acesso democrático para que todos os órgãos de imprensa de Poços de Caldas, que têm por mim todo o meu respeito e gratidão, né? Então é importante a gente mandar esse recado ao prefeito, nas próximas, prefeito, faça na página da prefeitura, divulgue nas redes, divulgue para toda a imprensa. Nós temos vários órgãos de imprensa em Poços de Caldas com muita seriedade, muita responsabilidade, pessoas de alto gabarito, e que eu tenho um respeito e uma admiração. Bia, muito obrigada, foi muito bom, e na próxima o vinho e o queijo estarão na sua mesa de Poços de Caldas, né, dos nossos produtores, das pessoas que vendem esse material no mercado municipal, nas nossas feiras. São trabalhadores e trabalhadoras que eu também tenho grande admiração. Sou filha da terra, então eu sou bairrista mesmo, defendo Poços de Caldas, e eu espero poder colaborar muito na política, né? Eu me pauto muito por estudar, eu fiz ciências sociais, fiz gestão pública, então eu me debruço muito. E a política é a arte mais linda que a gente tem, quando a gente sabe fazer uma política séria, comprometida com as pessoas e olho no olho, né? É isso que eu tenho para oferecer para as pessoas. E muito obrigada, um beijo a todos e a todas que nos assistiram e que assistam depois. Obrigada, Bia. Beijo.